É importante que a CIPA conheça também, né, o nosso próximo tópico aqui, o nosso próximo tema, quais são essas medidas de controle desses riscos. Então a gente vai fazer todo esse levantamento, essa inspeção, né, o mapa de risco, identificar esses riscos, mas o que a gente vai fazer em relação a isso, né? Quais são as medidas de controle que a gente precisa tomar para evitar, para minimizar, para neutralizar esses riscos. O que a gente vai fazer com eles? Como a gente tem falado aqui, não adianta nada eu apenas identificar um risco. Ah, legal, tem um risco aqui, mas e aí? O que eu vou fazer com ele? Então, existem algumas medidas de controle que precisam ser tomadas. Algumas já são pré-existentes, a gente já vai ter, como lá no PPRA, a gente já vai estar indicando um pouco dessas medidas de controle. Algumas outras deverão ser tomadas no momento daquelas ações, né, naquelas atividades que a gente vai estar fazendo uma inspeção, que a gente vai estar participando ali, que a gente vai estar presenciando. E aí o cipeiro precisa conhecer um pouquinho quais são essas medidas de controle, para que ele aplique isso no dia a dia, para que ele verifique se são realmente eficientes ou não essas medidas de controle. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho também, né, entender um pouquinho como funcionam essas medidas de controle. E é isso que a gente vai começar a ver a partir de agora, né? Então, são ações adotadas para evitar acidentes de trabalho e o surgimento de doenças. Então, elas são chamadas de medida de controle de riscos. São determinadas de acordo com a atividade profissional, o ambiente de trabalho, as tecnologias e técnicas utilizadas. Então, são todas as ações, todos os recursos que a gente tem disponível para evitar acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Elas são aplicadas de acordo com as atividades, de acordo com os riscos presentes em cada atividade. E são medidas que vão aí desde uso de EPIs, EPCs, medidas técnicas, administrativas, educativas, enfim, são todas as ações que, de alguma maneira, a gente interfere aí no dia a dia de trabalho, né, do profissional, minimizando ou evitando o impacto desses riscos, desses agentes no trabalho. Então, qualquer ação, né, que a gente desenvolva relacionada à prevenção de acidentes do trabalho. Tudo isso é considerado como medida de controle. Então, como a gente falou, desde a aplicação de um EPI, de um EPC, até treinamentos, palestras, a CIPA, a brigada de incêndio, os laudos, né, o mobiliário, mudança de layout, sinalização, tudo isso são exemplos aí de medidas de controle. Sempre o nosso principal objetivo vai ser a eliminação do risco, para que ele não exista. E aí, quando isso não for possível, a gente vai buscar outros meios, outras medidas para minimizar esses efeitos, para neutralizar esses efeitos quando o risco não for possível ser eliminado. Mas o nosso grande objetivo sempre é eliminar. Porque se o trabalhador está com o EPI, é porque aquele risco não foi eliminado, ele ainda está presente, né? Então, são formas da gente neutralizar ou minimizar os efeitos daquele risco, né? Mas o nosso grande objetivo tem que ser sempre a eliminação do risco, porque aí o trabalhador não fica exposto, né? Não é passível aí de falhas. Porém, quando isso não é possível, não tem como a gente eliminar esse risco, a gente também tem meios seguros para fazer a atividade. A diferença é que aí a gente vai precisar investir um pouco mais de tempo aí, de recurso,
para que aquele trabalhador seja conscientizado. Então existe o risco, ele está presente, mas eu tenho os meios de controle. Né? Não consegui eliminar, mas eu tenho meio de controle. Então a gente precisa focar um pouco mais na prevenção, na conscientização daquele trabalhador, para que ele utilize aqueles recursos disponíveis, utilize os EPIs, os EPCs, as técnicas necessárias para que ele não se exponha a esse risco então. Então, esse foco precisa ser maior. Quando a gente consegue eliminar o risco, ok, perfeito, né? Melhor ainda porque o trabalhador não está exposto, então ele trabalha mais tranquilamente. Mas quando a gente não consegue eliminar, apenas neutralizar ou minimizar aquele risco, a gente precisa ter uma atenção maior para que o trabalhador siga todos os procedimentos, siga todas as medidas de controle desse risco, para que ele não fique exposto diretamente, para que ele não sofra o acidente, para que ele não sofra a doença, né? Então a gente precisa ter um foco maior. Aí a gente tem alguns exemplos e a gente vai estar tratando um pouquinho disso, né, de medidas de controle de risco. Então, medidas técnicas, né, aplicação aí do EPC, do EPI, medidas médicas, que são lá os exames médicos que a gente verificou no PCMSO, né, admissional, periódico, de retorno, mudança de função e demissional. Então, é através desses exames que a gente faz esse controle também dos riscos existentes lá no local de trabalho. Medidas administrativas, então são procedimentos, são regras, né? Mudança de equipamento, mudança de layout, medidas administrativas que são tomadas visando também essa prevenção de acidentes e doenças. E as medidas educativas, que são os treinamentos, as palestras, os DDS, a CIPAT, enfim, são medidas que visam educar, que visam conscientizar os trabalhadores relacionado à prevenção de acidentes e doenças. Então são todos meios, são todas formas de medidas de controle que são aplicadas no dia a dia, né, para que a gente atinja sempre o nosso objetivo, que é o acidente zero, né, que a gente evite acidentes e doenças. Então, é o grande objetivo nosso aqui. Tudo que a gente utilizar como meio de prevenção, como meio de controle desses riscos, vão servir no dia a dia para que aquele trabalhador consiga voltar para casa bem, consiga voltar com segurança. Então, toda vez que a gente vê um trabalhador utilizando um EPI, que a gente vê uma placa de sinalização, que a gente vê um treinamento, uma palestra, uma CIPAT, que vê a CIPA, é porque existe todo um trabalho por trás disso, existe toda uma preocupação com a segurança do trabalho, né, com a segurança daquele trabalhador. São medidas de controle, seja elas aí técnicas administrativas, médicas, educativas, EPI, EPC, enfim, que são utilizadas no dia a dia, que são aplicadas no dia a dia, com o grande objetivo de preservar a saúde e a integridade física daquele trabalhador, de todos os trabalhadores. Então, são técnicas que o cipeiro precisa conhecer também para utilizar no dia a dia, para verificar se realmente estão sendo utilizadas da maneira correta. Então, a gente sempre vai tentar eliminar o risco, como a gente está vendo ali, né? Não sendo possível, então a gente utiliza outras técnicas, né? Então eu vou aplicar o EPC, o equipamento de proteção coletiva. O risco ainda está presente, então aí eu vou indicar para aquele meu trabalhador um EPI. Então o EPC ele neutraliza, sinaliza ou elimina o risco. O EPI ele evita ou diminui a lesão. Então, se eu estou utilizando um EPI, é porque existe a presença de um risco. O EPI, ele não evita um acidente, tá? Mesmo com todos os EPIs,
o acidente pode acontecer. Ah, Tiago, por que eu tenho que utilizar o EPI então? Porque é o EPI que vai evitar ou minimizar uma lesão, uma possível lesão causada por aquele acidente. Então, o açougueiro que trabalha lá o dia inteiro cortando carne com faca, ele está trabalhando ali sem nenhuma proteção, sem luva. De repente, ele acaba ocasionando ali por uma desatenção um acidente e se corta. Ele está sem o EPI, então teve um acidente e teve a lesão, teve o corte. Esse mesmo açougueiro está trabalhando com uma luva de malha de aço, teve a mesma desatenção e teve o acidente. Passou a faca no dedo, em vez de cortar a carne, passou no dedo. Ele estando com o EPI, com a luva de malha de aço, o acidente aconteceu, porque não é normal ele passar a faca no dedo. Porém, o EPI evitou a lesão. A luva de malha de aço não deixou que a faca cortasse o seu dedo. Então, o acidente existiu, mas não teve a lesão. O trabalhador que está lá acima de 2 metros fazendo uma atividade em altura, de repente se desequilibrou e caiu, sofreu a lesão, morreu. Esse mesmo trabalhador está lá em cima fazendo atividade em altura, porém ele está ancorado, ele está com o seu cinto paraquedista e com um talabarte, com um trava-quedas. Ele também se desequilibra e cai, também tem um acidente, porém ele vai ficar pendurado. O seu equipamento de retenção de queda vai evitar que ele vá até lá ao chão. Então teve o acidente, teve a queda, porém o EPI dele evitou a lesão. Então mesmo com todos os EPIs, o acidente pode acontecer. O EPI vai servir para minimizar ou para evitar o efeito desse acidente. Então mesmo com todos os EPIs, a gente precisa seguir todas as regras, todas as medidas de controle para evitar que o acidente aconteça. O EPI serve apenas para minimizar ou para evitar o impacto, a lesão causada por aquele acidente. Sempre o foco precisa ser na eliminação do risco. Quando não for possível, eu vou tentar aplicar outras técnicas. Eu vou, por exemplo, utilizar um EPC, que serve para todos, equipamento de proteção coletiva, mesmo ainda se ainda não for possível eliminar aquele risco, ele ainda está presente, aí o último recurso vai ser o EPI, porque se eu estou utilizando o EPI é porque o risco está presente, eu preciso me proteger dele. Então o grande foco sempre vai ser esse. Então eu estou num ambiente lá muito ruidoso, eu tenho uma máquina lá que tem o ruído acima dos limites de tolerância. A primeira ação da empresa vai tentar eliminar esse ruído. Vamos tentar eliminar esse ruído aqui. Ah, não é possível, a máquina é assim mesmo, não tem como controlar. A gente já fez todos os ajustes aqui e o ruído é esse. Então ela vai seguir por um segundo passo. Então vamos colocar um EPC aí, vamos tentar enclausurar esse ruído. Vamos colocar uma proteção ali e tal, para deixar esse ruído fechado. Fez esse EPC, diminuiu o ruído, mas ele continua presente ainda, está acima dos limites de tolerância. Então, nesse caso, vamos aplicar o EPI. Vamos fornecer o protetor auricular para os trabalhadores, porque não foi possível a eliminação do risco. A gente tentou eliminar, não foi possível, então a gente neutralizou ele com o EPC e com o EPI. Então, se você aí no seu local de trabalho utiliza algum tipo de EPI, é porque você está exposto a algum risco. A empresa não fornece o EPI apenas por fornecer, para deixar você cheio de coisa aí, estou com capacete, óculos, luva, botina, cinto, enfim. Se você utiliza algum EPI é porque você está exposto a algum risco. E aí pense agora um pouquinho, quais são os EPIs que você utiliza lá no seu local de trabalho? E tenta identificar o porquê de utilizar aquele EPI. Você utiliza capacete, por que você utiliza o capacete? Qual é o risco existente lá no seu local de trabalho?
pode cair uma peça na sua cabeça, você pode bater a sua cabeça em alguma parte. Se você está utilizando óculos de segurança, qual é o risco existente ali? Pode cair alguma substância no seu olho, uma farpa, uma faísca, uma fagulha. E qual é o risco que existe para você utilizar o óculos? Se você está utilizando algum tipo de luva de proteção nas mãos, qual é o risco existente lá? É uma luva de látex que você trabalha com produtos químicos, com umidade? É uma luva de vaqueta que você trabalha com agentes físicos ali, mecânicos, que podem causar um ferimento na sua mão? Você utiliza a botina, qual é o risco existente ali para que você utilize a botina de bico de ferro, de composite, de PVC? Existe o risco de queda de materiais no seu pé? Existe o risco de você pisar em cima de alguma ferramenta, de algum objeto pérfuro cortante e precisa se proteger? Então, se você utiliza o EPI é porque algum risco não foi eliminado e você precisa neutralizar, minimizar uma lesão ou evitar que ela aconteça. Então, são alguns tipos de medida de controle que são aplicadas. Então, EPI, EPC, e aí a gente vai ver também as medidas administrativas, as medidas educativas que precisam ocorrer no dia a dia para que a gente sempre buscar eliminar aquele risco, mas quando não for possível que pelo menos a gente neutralize ou que a gente minimize os efeitos causados por ele. As medidas administrativas, então, são ações para controlar a exposição dos trabalhadores aos agentes ambientais, tais como revezamento e rodízio de atividade, pausa programada, mudança de layout, realização da ginástica laboral, dentre outros. Então, são medidas administrativas, ações que são tomadas também visando minimizar esse efeito daquele agente de risco. Como exemplo aí, práticas muito comuns. Então, risco ergonômico. Então, vamos fazer pausas programadas, vamos fazer a ginástica laboral, vamos fazer uma mudança de layout ali. A gente tem diversos tipos de biotipo de trabalhador, tem maior, tem menor. Então, vamos ajustar isso para esses trabalhadores. Vamos fazer pausa programada. Então, são medidas administrativas também que a gente realiza para minimizar esses impactos, para fazer esse controle desses riscos também. Por exemplo, eu trabalho num ambiente refrigerado, num ambiente de frio. A gente tem já algumas práticas determinadas aí que é necessário fazer pausas programadas. Então, o trabalhador vai, por exemplo, ficar 20 minutos dentro de uma câmara fria, e aí precisa ficar 20 minutos num local para descanso térmico, tem que ser fora do ambiente frio, para que ele consiga se restabelecer, por exemplo. E aí vai variar de acordo com a temperatura, mas trabalha em ambiente frio, precisa fazer as pausas programadas. Da mesma forma para quem trabalha em ambiente de calor excessivo, quem trabalha num forno, próximo a um forno, uma fornalha, uma caldeira, precisa também ter essa pausa programada para se reidratar, para ter essa recuperação térmica. Essa recuperação térmica, tanto do frio como do calor, precisa ser fora do ambiente que ele está exposto àquele risco. Então, se for no frio, ele tem que sair fora do ambiente frio e para um ambiente natural. Se for lá no calor, a mesma coisa, tem que sair para um ambiente natural. Eu não posso sair lá do calor e entrar no ar-condicionado, também vai me causar problema. Então, existem essas pausas programadas que são medidas administrativas. Eu posso fazer o revezamento das atividades, por exemplo. Então, a gente vai estar fazendo uma atividade dentro de um espaço confinado, que normalmente lá é uma posição incômoda, acesso difícil ali. Então,
Eu posso ter um trabalhador lá dentro que vai fazer atividade por um período e aí de tempos em tempos a gente faz esse revezamento, essa troca. O trabalhador vai sair e eu coloco outro trabalhador lá para fazer essa atividade, fazer esse revezamento. Ter a prática de ginástica laboral, né? Então, é também uma medida administrativa muito utilizada que traz bons retornos. É 5, 10 minutinhos ali, né, que a gente faz de alongamento, normalmente antes do início do trabalho, para a gente se preparar, né, para a gente se aquecer, se alongar ali, para a gente ter um conforto maior durante a execução das nossas atividades. E aí pode ocorrer lá no setor administrativo, na operação, no estoque, enfim, para todos os trabalhadores, né? Isso vai causar um efeito muito positivo, né? Às vezes, num primeiro momento, a gente não percebe, mas depois de um tempo aí, 2, 3 semanas, um mês, que a gente está realizando essa ginástica laboral, a gente já vai sentir essa diferença. Fazer uma mudança de layout, então, adequar o local ali, adequar o mobiliário também para os trabalhadores, para que eles tenham mais conforto. Enfim, são técnicas, são medidas administrativas que a gente toma, que o cipeiro pode tomar em conjunto com o SESMIT, em conjunto com o empregador, que vão melhorar as condições de trabalho, né, dos demais trabalhadores, de todos os trabalhadores. Então também são medidas de controle, né, desses riscos. Então são as técnicas, as medidas administrativas que a gente vai aplicar no dia a dia, né? Só citando alguns exemplos aí para vocês terem como base, né? Todas essas medidas de controle que a gente está falando aqui, procurem levar para a realidade de vocês, para o dia a dia de vocês. É o que é aplicável aí na sua empresa, na sua indústria, na sua atividade, o que você consegue fazer, você acha que é legal, pô, acho que dá para a gente fazer a ginástica laboral, a gente precisa ter esse descanso térmico, dá para fazer esse revezamento, verificar essa mudança de layout, de mobiliário, enfim, uso do EPI, do EPC que a gente já falou. Então, procurar identificar aí na sua empresa quais são as medidas de controle necessárias, quais são as medidas de controle aplicáveis, né, para você fazer a prevenção aí também. A gente vai ter também as medidas educativas, né, que são extremamente importantes também. São os treinamentos, as palestras, a CIPAT, DDS, curso, qualquer tipo aí de meio de comunicação, de informação, de educação daqueles trabalhadores que também vão servir como meios de controle, né, como meios de capacitação e conscientização dos trabalhadores, para que eles consigam no dia a dia estar desenvolvendo as suas atividades com segurança. Lembra que a gente falou lá atrás, né? O cipeiro, ele é um professor de adultos, ele é um educador, ele precisa promover essa capacitação dos trabalhadores. O cipeiro que faz treinamento, então, pode ser também, né? Mas eu não gosto, não. Ok, você vai indicar essa necessidade. Então, vai solicitar lá para o SESMIT da empresa, a gente está precisando de um treinamento de EPI para o pessoal, a gente está tendo muito problema aqui com a falta com o não uso do EPI, né? O uso inadequado do EPI, por exemplo. A gente precisa dar um treinamento para o pessoal lá sobre levantamento de peso. A gente está tendo alguns afastamentos, alguns problemas relacionados a isso. A gente precisa dar um treinamento para o pessoal de prevenção e combate a incêndio. A gente vai fazer a CIPAT. Enfim, né, a CIPA tem que trabalhar também para que esses meios educativos, essas medidas de controle educativas aconteçam, sejam através de treinamentos, de palestras, da CIPAT, os DDS, que também é uma ferramenta muito importante na prevenção, né, o diálogo diário de segurança, que a CIPA pode estar auxiliando, pode estar contribuindo,
ela mesma pode estar fazendo em conjunto com a segurança do trabalho, com o SESMIT. Então, é informação. O cipeiro é um educador, é um professor de adultos, é alguém que vai estar transmitindo informação, né, para que essa informação capacite e conscientize os trabalhadores. Então, em conjunto aí com as outras medidas de controle, com as medidas técnicas lá, né, com o EPI, com o EPC, né, com as medidas administrativas, né, essas outras medidas educativas também vão, né, nos auxiliar, também vão ser uma ferramenta extremamente importante. Então, é um conjunto de ações, né, de medidas que vão ter o objetivo em comum, a preservação da vida e da saúde dos trabalhadores. Sejam elas medidas técnicas, administrativas, educativas, enfim, todas elas precisam ser observadas no dia a dia para que a gente garanta aí a segurança de todos os trabalhadores. Então, a CIPA precisa conhecer também e aplicar isso no dia a dia.